Fala Hubber, beleza? Nesse vídeo a gente preparou um conteúdo especial que a galera tava nos perguntando como que a gente tinha feito esse Breeze aqui no ArchiCAD. Esse foi um Breeze que foi executado em um dos nossos projetos e a gente vai mostrar todo o passo a passo para conseguir ter esse resultado final. Mas antes de partir para o vídeo, eu vou te pedir para dar um like aqui nesse vídeo caso tu goste desse tipo de conteúdo. Se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os vídeos novos e não esquece também de ativar a notificação para sempre receber um aviso quando pintar vídeos novos aqui no canal. Então agora sim, bora pro conteúdo! Aqui então com o meu modelo já aberto no ArchiCAD, olha só, vamos chegar pertinho aqui do nosso Breeze e vocês vão ver que ele tem as suas peculiaridades. Olha só, a pá dele aqui do Breeze, ela tem esse formato aqui arredondado que chamam de asa de avião, aqui como vocês podem observar. É um Breeze vertical e ele foi feito utilizando a ferramenta guarda-corpo. E pessoal, dá para fazer Breezes com várias ferramentas diferentes aqui no ArchiCAD, como a gente já mostrou em alguns outros vídeos. A gente pode usar a ferramenta parede cortina, a gente pode utilizar uma mistura de ferramentas, como por exemplo vigas e paredes, mas aqui nesse caso a gente achou melhor trabalhar com a ferramenta guarda-corpo, porque se trata de um Breeze bem simples e bem linear. Então vamos pegar aqui no nosso modelo, olha só, eu vou selecionar ele e eu vou deletar para a gente fazer do zero. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ir lá na planta baixa, então vou vir aqui no meu mapa de vistas, vou dar 2 cliques aqui no térreo. Dessa maneira eu acho mais fácil para a gente inserir o nosso guarda-corpo e ele vai ser posicionado bem nesse trecho aqui da nossa residência. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na barra das ferramentas aqui à esquerda, vou clicar e pressionar ao lado do íconezinho da ferramenta guarda-corpo, eu vou abrir aqui os meus favoritos. E eu vou selecionar esse favorito aqui, guarda-corpo de vidro, para a gente partir de algumas definições já estabelecidas. Então eu vou dar 2 cliques aqui, selecionei ele. E agora o interessante é a gente conseguir visualizar a projeção da nossa viga metálica que tem aqui no nosso projeto, porque esse Breeze ele vai justamente ter uma fixação nessa viga metálica. Então para isso, olha só, eu estou visualizando aqui essa minha planta baixa com a combinação de vegetais que eu tenho aqui, hub e planta baixa, que esconde as minhas vigas. Então eu vou trocar a combinação para todos ligados para conseguir enxergar aqui a projeção dessa viga metálica. A partir disso, então, eu posso chegar pertinho, eu vou indicar aqui, eu vou tentar pegar o ponto médio dessa viga, vai ser aqui então, vou dar um clique para iniciar, vou estendendo aqui meu mouse, segurando meu shift, e eu vou chegar até lá ao final, aqui alinhado com esse canteiro e dou um clique para finalizar. Beleza, inserimos aqui, vamos lá no ambiente 3D, vamos ver o que está acontecendo. E olha só, pessoal, vocês podem observar que esse guarda-corpo não tem nada a ver com o nosso resultado final, né? E não tem problema, a gente vai chegar lá. Olha só, eu vou selecionar ele aqui e eu já vou mostrar para vocês que a gente tem que se preocupar em relação ao vínculo dos elementos, em relação aos pisos deles. Porque vocês podem estar observando aqui que esse guarda-corpo, ele não está posicionado no início aqui do nosso piso pronto. Então a gente tem que corrigir essas questões. E para isso, pessoal, eu tenho aqui, vou voltar em planta baixa para mostrar para vocês, que eu tenho aqui um corte já realizado nesse trecho que pega justamente essa partezinha aí, esse encontro que a gente quer visualizar. Então ele é o corte AA, aqui no meu mapa de vistas vou abrir ele e aqui vou chegar pertinho para vocês observarem, olha só, nosso guarda-corpo, vou selecionar ele e vocês podem ver que a gente tem que elevar ele aqui para encontrar com o início do piso pronto. Então eu vou apertar um Ctrl D mesmo, vou dar um clique aqui no guarda-corpo e vou alinhar ele aqui onde eu quero. Ele ficou aqui então com uma elevação de 5 centímetros em relação ao piso que ele está vinculado, que é o piso térreo. E o interessante também é a gente conseguir medir a altura total que esse guarda-corpo vai ter, porque ele vai encostar aqui com a nossa viga, né? Então, vou chegar pertinho do nosso piso, vou apertar a letra M para habilitar aqui a opção de medir, vou dar um clique aqui no ponto inicial da medição, vou pressionando meu Shift, eu vou chegar lá na viga, eu vou deixar meu mouse paradinho aqui em cima, e vocês podem ver ali que está indicando que tem 2 metros e 87 centímetros, é a altura total que esse guarda-corpo tem que ter. Então, para isso, eu vou selecionar aqui o nosso guarda-corpo e eu vou apertar Ctrl T para habilitar as definições dele. Aqui, então, pessoal, vocês podem observar que o guarda-corpo, a ferramenta guarda-corpo aqui no ArchiCAD, ela se caracteriza por ter aqui as suas definições separadas em categorias na esquerda. E no momento que a gente seleciona alguma dessas definições, a gente tem outras configurações que a gente pode ir modificando aqui, né, referentes à classificação que a gente selecionou aqui na esquerda. Então, por exemplo, ó, eu quero modificar a altura desse guarda-corpo. Eu vou ter que selecionar aqui o segmento e aqui eu tenho as definições do segmento, ele está indicando aqui que eu estou com uma altura de 1,10 m. Eu vou botar aqui 287
e eu vou clicar em OK para confirmar. E olha só, ele estendeu aqui e chegou até lá ao final. Vamos lá no ambiente 3D para ver o que está acontecendo. Ainda não está com a cara do nosso Breeze, mas a gente já está pelo menos começando a ficar com as dimensões corretas. A partir disso, então, eu vou selecionar ele de novo, eu vou apertar o Ctrl T para abrir mais uma vez as definições. E olha só, pessoal, além da gente poder selecionar os componentes desse guarda-corpo por aqui, pelo menu da esquerda, vocês podem observar, a gente também pode selecionar eles aqui pela pré-visualização do segmento. Então, por exemplo, esse componente aqui é referente ao painel. Vou selecionar ele, vou dar um clique e olha só, já selecionou aqui na esquerda os painéis também. E eu tenho aqui a opção de configurar esses painéis e eu tenho a opção também de adicionar painéis ou remover os painéis, tá? No nosso caso, eu quero remover esses painéis, então com ele selecionado eu clico aqui no menos, removi. E eu quero selecionar esse outro componente aqui, que são os postes internos, e vou clicar em menos aqui também para remover eles. Feito isso, agora a gente vai trabalhar com um componente que é ideal nessas situações quando a gente trabalha com elementos que se repetem muito ao longo aí do segmento, que são os balaustres. Vou selecionar eles aqui, eu vou clicar no mais agora e eu vou clicar na pré-visualização aqui do nosso segmento. E vocês vão ver que os balaustres são justamente esses elementos que vão se repetindo. Com eles selecionados aqui nas definições deles, agora eu vou aplicar regras para definir a repetição desses elementos e definir o formato deles também. Então vamos lá, olha só, a primeira coisa que está já aberto aqui para a gente já observar são as definições do componente do balaustre, ou seja, é o formato dele. E a primeira aba que está selecionada aqui é relacionada aos estilos e dimensões. Então olha só, a gente pode indicar aqui a forma do poste, ou seja, ele pode ter essa forma aqui arredondada maciça, quadrada maciça, ou se não, com perfis metálicos ocos aqui, né, vazios, não maciços, que seguem essa mesma forma aqui, quadrada e circular. Eu vou deixar selecionado essa opção circular maciça, um formato básico para a gente iniciar, e aqui eu vou trocar as dimensões dela para conseguir chegar naquela forma de asa de avião que eu tinha mostrado para vocês. Então aqui eu vou botar que a dimensão 1 tem 30 centímetros e a outra dimensão tem 4 centímetros. Vou dar um OK para confirmar aqui e vamos ver o que está acontecendo com o nosso monstrinho. E olha só que legal, pessoal, já atualizamos aqui o formato, vou chegar pertinho, olha só a repetição dele, como está se repetindo bastante. E o formato está de acordo com o que a gente quer. A gente colocou aí essa forma arredondada e a gente colocou ela com proporções diferentes para fazer essa forma de asa de avião. Bem legal, vou selecionar de novo o guarda-corpo, vou lá no Ctrl T e eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a materialidade dela também, de aço inoxidável eu vou botar para madeira, e aqui a gente ainda tem a opção de modificar o ângulo de rotação dessas pás. Então olha só, aqui eu vou botar 45 graus de rotação, vou dar um OK para confirmar, e olha só que legal, ela já mudou aqui a materialidade para madeira e já rotacionou aqui também os nossos postes, como é no nosso projeto de fato. Bem legal, né, pessoal? Eu só gostaria de trocar primeiro a materialidade aqui da superfície, pelo menos, do material aqui dos postes para botar uma madeira mais legal. E eu gostaria também de trocar a quantidade de postes que estão sendo repetidos aqui. Então vou lá nas definições, lá no Ctrl T, vou vir aqui nas definições do componente balaustre e eu vou clicar aqui nas outras definições, ó, na setinha. Então aqui eu tenho a questão da representação em 2D, vou passar para a próxima, representação em 3D. E olha só, pessoal, aqui eu tenho como indicar o material de construção, que a gente já indicou que é madeira, mas eu tenho como sobrepor uma superfície a esse elemento. Então eu vou clicar aqui e eu vou escolher no meu catálogo de superfícies outra madeira que eu acho mais bonita. Eu vou escolher aqui essa madeira genérica, eu vou ver como é que fica, vou dar um OK aqui para confirmar. E olha só, já ficou com um tom de madeira mais legal, a disposição aqui das texturas também ficou melhor, na minha opinião. Show! Vamos arrumar aqui agora a questão da disposição desses elementos. Vou lá no Ctrl T. E aqui eu vou minimizar por enquanto essas definições do componente do balaustre e eu vou abrir aqui as definições balaustre padrão. E olha só, pessoal, a gente tem várias definições importantes aqui. A primeira de todas que eu acho importante de destacar é que a gente pode dar valores a mais ou a menos em relação aqui ao afastamento horizontal e o afastamento vertical aqui desse nosso componente do balaustre. Então, por exemplo, aqui ele está indicando que ele está considerando a mais 2,25 centímetros aqui do topo desse poste. Eu vou zerar essa definição. E aqui, pessoal, como a gente tem um outro componente aqui que é a barra inferior aqui desse elemento, que ela tem aproximadamente uns 5 centímetros, se eu abrir aqui as definições dela,
a gente consegue ver ó, que a altura dela é 5 centímetros. Eu vou selecionar esse balaústre, eu vou indicar que ele vai começar a 5 centímetros de altura do nosso segmento total. Vou dar um OK só para mostrar para vocês o que muda aqui. Ó. Dei um OK e olha só, vocês viram aqui que o nosso poste ele deu uma elevada aqui em relação à altura do segmento. Vou dar um Ctrl Z para voltar atrás, para mostrar como é que estava antes, e Ctrl Shift Z eu vou avançar para mostrar como é que está agora. Então isso é importante, mas eu vou voltar lá no Ctrl T, não era só isso que a gente tinha que arrumar. Aqui a distribuição e posição do balaústre padrão, isso é muito importante, tá? Olha só, pessoal, a última opção que está selecionada aqui, ela está indicando uma distância fixa entre os balaústres, tá? De 10 centímetros. A gente pode considerar essa opção, ela é interessante de trabalhar, tá? Não tem um certo ou errado aqui. A única coisa que a gente tem que se ligar é que se tu for escolher essa opção e tu não está satisfeito com a distribuição dos teus balaústres, no meu caso aqui, eu deveria aumentar essa distância. Deixa eu botar uns 30 centímetros. Eu vou dar um OK para confirmar. E olha só, já ficou com uma distância mais interessante, mais considerável, né? Mais perto da realidade. Vou voltar lá no Ctrl T. Essa aqui então é uma das opções de distribuição. O segundo ícone aqui que a gente tem é uma definição fixa, em que a gente pode até indicar a origem da posição do balaústre. E uma vez que a gente selecionou essa opção aqui, quem vai indicar a distância entre os balaústres vão estar aqui dentro das definições balaústre. Daí a gente tem esse valor aqui que está indicando essa distância. Então, se eu botar aqui 50 centímetros, olha só, já mudou na minha pré-visualização, vou dar um OK. Ele já muda aqui também no meu 3D, tá bom? Só para vocês saberem. Vou voltar lá no Ctrl T, deixa eu voltar nas definições do balaústre padrão. Eu vou mostrar aqui a primeira opção, que é distribuir os balaústres de acordo com divisões desse segmento, tá? Então, eu vou dividir esse segmento inteiro em 5 partes, que vai dar o equivalente aqui a 1, 2, 3, 4 postes internos, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu botar 12 partes, eu tenho 11 aqui postes internos, vou dar um OK para confirmar. E olha só, essa é uma maneira interessante também da gente escolher, na verdade, não a distância entre os postes, mas sim a quantidade final de postes que a gente quer ter. No meu caso, vou dar um Ctrl T aqui e agora eu vou ter que escolher algum critério. E eu vou escolher aqui esse por número de postes mesmo e eu vou indicar aqui que tem 17 divisões do segmento, que vai dar 16 postes. Vou dar um OK para confirmar. E olha só, nosso resultado final, super legal, bem show. Só que olha só, pessoal, na vida real, o que aconteceu lá na obra? A gente tinha que ter um perfil para fixar eles aqui embaixo, né, esses nossos postes, esses nossos brises, e aqui em cima a gente também tinha que ter outro perfil para soldar aqui nessa viga e soldar também nos postes. Então, para isso, eu vou selecionar então esse nosso guarda-corpo, vou lá no Ctrl T, e olha só, a gente já tem aqui a barra inferior que a gente está utilizando aqui, vamos ver qual que é o perfil. A gente está utilizando aqui um perfil guarda-corpo em perfil 25, que me permite colocar um perfil complexo aqui. E daí, as definições aqui do componente da barra, eu escolho o perfil complexo fixação vidro. Beleza, vamos escolher o mesmo para colocar aqui em cima. Eu vou vir aqui em barra superior, vou clicar nesse componente, vou clicar aqui no maisinho e vou indicar aqui a inserção dele. Agora o que eu vou fazer vai ser vir aqui nas definições da barra superior, vou escolher aquele mesmo perfil, guarda-corpo em perfil 25, vou vir aqui em definições do componente da barra superior e vou escolher o mesmo perfil complexo, fixação vidro. Vou dar um OK para confirmar, vamos ver como é que tá. E olha só, pessoal, ficou interessante, só que a gente tem que arrumar a altura total do segmento agora, considerando a inserção dessa barra superior. Então, para isso, eu vou vir aqui no Ctrl T, vou abrir aqui as definições, vou clicar aqui em segmento e olha só, pessoal, a gente está considerando 2,87 a altura total, só que a gente acabou de colocar um perfil de 5 centímetros de altura lá em cima, ou seja, a gente tem que considerar a altura desse perfil para botar aqui o valor total, para encaixar embaixo da nossa viga. Então, 2,87 menos 5 centímetros é o equivalente a 2,82. Então, dou um OK para confirmar e agora ele encaixou aqui conforme a gente precisa. Outra questão aqui no guarda-corpo que a gente tem que sempre prestar atenção, pessoal, é que tá vendo que a gente tem aqui uma dimensão a mais nas extremidades aqui dessa barra superior, tem uma aqui até invadindo a minha parede, ó. Vamos deletar isso daqui, vou mostrar para vocês onde é que fica. Vou lá no Ctrl T, isso provavelmente veio com as definições do favorito que eu escolhi, e lá no Ctrl T eu vou escolher aqui a opção dos nós. Vocês veem que aqui eu estou trabalhando com segmento, e agora eu vou trabalhar com um nó e a terminação desse nó. Então clico aqui em terminações,
e aqui é o valor que está sendo indicado a mais, olha só, 18 centímetros a mais aqui desse perfil. Então eu venho aqui, zero ele, boto zerinho, dou um ok, e olha só, ele fica nas dimensões certinhas aqui, alinhadas com a barra de baixo também. Show, né, pessoal? Conseguimos aí então nosso resultado final. Deixa eu ir lá em F2, em planta baixa, para ver como é que tá aí o aspecto do elemento. E olha só, pessoal, a gente tem que corrigir também a representação dele em planta baixa. Então vou selecionar aqui o guarda-corpo, vou lá no Ctrl T, venho aqui e clico no segmento, e agora vou clicar aqui nos balaústres, e eu venho aqui em definições componente balaústre, vou clicar aqui na setinha da esquerda para vir nas definições do 2D, e olha só, pessoal, eu tenho o símbolo do balaústre em planta aqui que eu posso escolher. Eu vou clicar aqui e vou escolher o tipo 3, que é o nosso símbolo aqui com esse perfil, como se fosse o perfil maciço que eu tinha escolhido, né? Então dou um ok para confirmar e olha só, lá em planta baixa fica de acordo com a realidade. Agora sim, pessoal, 2D e 3D, tudo certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês nosso resultado final. E agora a gente pode salvar esse elemento aqui nos nossos favoritos para a gente usar em todos os nossos projetos se a gente quiser. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para sempre receber um lembrete quando a gente tem vídeos novos aqui no canal e deixa também o teu like aqui caso tenha curtido esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um abração.